Que a graça e a paz do Senhor seja com os amados irmãos. Amém? Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela busca ficará sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor em nossas vidas, por estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para mais um dia, mais uma noite, adorar o teu santo nome. Abençoa os irmãos que já chegaram, quem está para chegar. Abençoa quem não pôde também comparecer, quem se encontra enfermos, quem está trabalhando. Que a tua igreja possa cada dia, Jesus, se revestir do teu grande e imenso amor. Muito obrigado por essa oportunidade. Te peço as bênçãos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o nome se fez. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai do Senhor, irmãos, Amém. prazer vir aqui, né? Nessa noite, estar reunido com vocês e falar, né, que Jesus é bom. A palavra de Deus fala que o Senhor é por nós e nada será contra nós, né? E
E eu vou deixar uma passagem aqui, irmão, que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 14. É uma palavra conhecida, acho que os irmãos conhecem. Fala sobre o jovem lunático. Aleluia. Aleluia. Se os irmãos acharem, eu espero. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E uma da multidão respondendo, disse: mestre, trouxe-lhe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça e ele espuma, e arranja os dentes. E vai secando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, e não o puderam. Amém? A passagem aqui fala sobre um homem que eu creio, né, que tinha um emprego bom, e eu creio que ele tinha um único filho, e eu creio que essa criança devia ter uns 12, 13 anos, e era o único filho amado desse homem. Esse homem estando no templo ali, e de repente, o templo cheio, e de repente, o filho dele, o único filho que ele tem, o demônio se aposenta da criança. E essa criança, eu ali, irmão, essa criança, eu creio, ali o demônio pegou ele de um tal jeito e judiava dessa pessoa. E essa criança, ele começou a se espumar pela boca, começou a se cortar o próprio corpo com as próprias mãos, e as pessoas que estavam ali vendo isso, as pessoas corriam, as pessoas não chegavam, todo aquele que chegava perto, as pessoas não chegavam para ajudar, ninguém conseguia fazer aquela pessoa se acalmar. E mesmo isso que esse homem diz aqui, até seus discípulos eu pedi para que eles expulsassem, eles não puderam. Mas eu creio, irmão, que ali havia uma pessoa, o dono da cura estava naquele lugar, Jesus estava ali. E de repente esse homem, ele foi assim, eu creio que esse homem, coitado, ele chegou até Jesus, implorou, falou: Senhor, é o único filho que eu tenho, Senhor, salva, cura, porque seus discípulos, eu falei, eles não puderam fazer nada. Aí Jesus estando ali, Jesus olhou para aquela multidão e vendo seus discípulos, falou: até quando estarei no meio de vós, raça de incrédulo, até quando estarei convosco? Traga o menino até mim. E sabe, meu irmão, que o próprio Senhor Jesus, ele não bate boca com o inimigo, ele fica cara a cara com o inimigo. E outra coisa, Jesus não vai ficar assim, sentar ali no lado com o inimigo e começar a falar, né? Você faz isso porque você quer, e outro aqui eu não vou deixar você fazer. Não, mas Jesus, ele estava ali, somente traga essa criança até mim. Jesus olhou bem a situação dessa criança e só levantou a mão e falou: sai dele. E de repente o menino se jogou no chão, encostou no canto ali, acho no banco, na parede, e de repente essa criança foi curada. Aí sumiu tudo, ele se levantou, o pai abraçou, porque né, é o único filho, o pai abraçou essa criança. Depois disso, Jesus foi para casa. Jesus chegou em casa, eu creio que quando ele chegou na casa dele, onde Jesus morava, os discípulos já estavam lá. Só que tem uma coisa, irmão, aquele porém, né? Você quer fazer uma coisa, mas com os seus próprios braços você não consegue. Aí vem um negócio, o fundamento disso. Jesus chegou lá e os discípulos estavam lá na casa.
Aí eu creio que Pedro, ou João, Tiago, chegou até Jesus e falou: mestre, vem cá, por que quando nós estivemos lá, por que nós não conseguimos expulsar aquilo que estava nessa pessoa? Jesus, categoricamente, Jesus olhou bem para ele e falou: vocês, porque Jesus falou, porque assim, vocês não estavam preparados, porque não adianta, pastor, uma pessoa não está preparada, colocar uma mão sobre a pessoa, não vai curar. E Jesus mesmo só falou para ele: ó, essa casca só sai com jejum e oração. Vocês têm que orar, jejuar e buscar. Que nem hoje as igrejas, a gente muitas vezes, a gente está dentro da igreja, mas muitas vezes a gente não está buscando a Deus. A gente está dentro de uma igreja, só está ouvindo os louvor, batendo palma ali, depois acaba o culto, não sabe o que o pastor pregou, depois chega no outro dia, você pergunta para a irmã: vem cá, o que o pastor falou naquele dia? Porque você não está prestando atenção. Porque eu creio que eles não puderam expulsar esse demônio que perturbava essa pessoa, essa criança, esse menino, porque eles não estavam preparados, porque Jesus não deixou a receita, né? Essa casca só sai com jejum e oração. Se você não estiver preparado, não adianta você colocar a mão sobre um enfermo e ele não vai ser curado. Você não vai chegar numa pessoa: levanta que você ressuscitou, não vai acontecer nada. É por isso que a gente tem que sempre estar presente com Jesus, e onde Jesus estiver, a gente tem que estar com Ele, para aprender os ensinamentos dele, para poder a gente agir na hora certa. Porque eu creio que a passagem, que esse homem, coitado, eu creio que esse homem só tinha um filho, e o filho se encontrar naquela situação, e para absorver um templo grande, cheio de pessoas, mas ninguém podia curar essa pessoa, não podia colocar a mão no menino para ele ser curado, e sabendo que todo mundo não chegava perto. A palavra diz que as pessoas corriam, porque o Espírito pegou de um jeito que aprisionava essa pessoa se machucava, essa pessoa rangia pelos dentes, essa pessoa se jogava no chão e ninguém ajudava, porque ali, e mesmo assim esse homem falou: nem os seus discípulos não puderam fazer nada, mas Jesus estava na casa, Jesus estava ali, e Jesus só falou aquilo. Para vocês poderem expulsar todas as coisas, qualquer coisa que vocês for fazer, vocês têm que estar preparados. E outra coisa, se você não jejuar, você não consagrar, você não buscar, não adianta você pôr a mão sobre um enfermo e vai ser curado. Não adianta você falar para uma pessoa: levanta, que você não está morto, você está vivo. Mas se você não estiver preparado, você não pode fazer nada. Jesus falou: ninguém podeis fazer nada sem mim, porque sem mim vocês não são nada. Jesus me falou: sem mim nada podeis fazer, se você não estiver preparado. Se você estiver preparado, e outra coisa, você não vai expulsar em nome de pessoa, vocês somente vão expulsar em nome meu, em nome de Jesus, porque não adianta a gente expulsar em nome das pessoas, porque não adianta, porque Jesus fala: não adianta você expulsar em nome de Pedro, de João, de Tiago, não vai acontecer nada. Ele só fala: tudo aquilo que faz aquilo que eu mando, meu Pai agrada. Mas se você não faz a vontade do meu Pai, você não está fazendo a minha vontade. Então Jesus já deixou essa passagem que já fala, que deixou tudo claro aqui, ó. Sem essa casca, vocês não podem fazer nada. E essa casca que ele quis dizer, para expulsar, para curar, para libertar, a pessoa tem que dizer, ele falou, só sai com jejum e oração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor,
iremos nessa noite refletir na palavra do Senhor, na carta de Judas. Existe a carta na Bíblia? Existe, né? Carta de Judas é um bilhete, né? E vamos trazer para nós a mensagem da parte do Senhor com a seguinte temática: edifique sua vida na pedra eterna. Esta pedra é Jesus Cristo. Judas fica depois da terceira carta de João, Novo Testamento. A gente lê pouco, né? Porque é fininha, é somente uma folha. Oi? Judas, só um capítulo, Judas 20 e 21, que é o número, né? Judas, todo mundo encontrou? Quem não achou, diga misericórdia. Edificar a sua vida na pedra eterna, que é Jesus Cristo, é preciso haver uma vontade de viver edificado, né? Vivendo no amor divino. Então fala o texto: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então a estratégia, o amor divino deve ser atuante em cada crente em Jesus Cristo. E o amor é muito mais do que palavras, mas é demonstrar a atenção para com a palavra do Senhor e demonstrar cuidado com as coisas que pertencem a Ele, e também demonstrar atenção para atender o outro ou os outros, levando o Evangelho. A misericórdia é o outro ponto que foi colocado aqui no texto sagrado. A misericórdia é que temos que fazer a vontade do Senhor, abençoando as pessoas. Então a igreja só será feliz quando ela vive uma vida de edificação em Jesus Cristo. E nós somos a igreja, como sempre falo aqui, a igreja atuante, que busca mostrar às pessoas o caminho de Jesus. Mas alguém não quer ouvir? Não é problema nosso. Nossa obrigação, missão é anunciar. Ele falou: ide e pregai, e anunciar com amor, né? Com atenção, com carinho. Então Judas nos convida a pensar sobre a questão da edificação, da fé firmada em Cristo, da oração no Espírito, a oração em silêncio, oração no nosso quarto, a oração no nosso aposento, e sobre o amor divino que faz a diferença sobre a humanidade. Jesus falou para nós: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Irmãos, muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Esse é o problema. Quantos nós temos tido contato? Hoje mesmo, trazendo o irmão Sérgio para cá, um rapaz que nos templou no caminho, pedindo dele para poder jantar, e ele conhece a Bíblia de capa a capa, já foi cristão, agora está por aí, mora nas calçadas, porque não quer disciplina também, não quer recuperação, não quis ficar na casa da paz, porque não quer disciplina. O que ele quer? O que a pessoa quer? Uma vida à vontade. Eu saio agora, chego 3 da manhã, não quero cumprir as orientações. Viver com Deus é cumprir orientações de uma vida de fé ativa nele, uma oração em secreto, em sigilo, viver com o amor divino atuante e ser misericordioso. É muito bom, é muito fácil abençoar os nossos parentes, abraçar os nossos parentes, dizer que a gente ama os nossos parentes, mas falar que a gente abraça alguém, ama alguém que não é nosso ciclo sanguíneo, é outra situação. Como fazer? Somente tendo o amor divino movendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração.
edifiquemos as nossas vidas na pedra eterna, que é Jesus Cristo. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Quem tem Jesus não vive sem alegria, porque tem Jesus. Ainda que venha situações de tristezas, somos humanos, mas em seguida a gente respira e pensa: eu estou abençoado, porque a minha mão está sendo segurada pela mão de Deus. E podemos cantar: segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida vierem, segura a mão de Deus. Você já pensou, meu amigo, no canal da igreja, como é que é a sua luta, a sua dor? Jesus te ama. Jesus quer que você entregue sua vida para Ele. Não se preocupe com as pessoas. Procure um lugar para você adorar Jesus hoje, agora, enquanto é tempo. Não espere ficar doente para clamar a Deus. Não espere chegar um momento de escassez, de dor. Não espere, amigos. Nós que estamos aqui, já estamos na busca e nos alegamos em Deus. Ele é um Deus misericordioso, amoroso, mas Ele nos convida a pensar que precisamos buscar a sua presença. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. O convite para a igreja de Jesus aqui e para você do canal da igreja é para que possamos despertar a nossa mente, a nossa consciência de que nós somos de Jesus e nada vai nos afastar do Senhor. Ele falou para nós, e nós conhecemos muito bem o texto bíblico. Ele disse: tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos na terra abandonados. Amém, irmãos? Amém. Temos Jesus conosco. Portanto, por que ficarmos tristes demais? Vamos ficar tristes, vamos normais ficar, mas ficar triste demais, aquela tristeza prolongada, uma semana triste. Não, manda embora a tristeza bem longe, porque nós temos Jesus conosco. Nós temos um Salvador dirigindo nossa vida. Aldo, eu estou com uma dor na minha coluna. Eu entendo, eu sei que não é fácil ter dor, mas fala com o Senhor, clama a Ele, louva a Ele, faça a sua parte, procure tratamento, cuide da alimentação, faça uma caminhada, corrija a sua postura, enfim, faça a sua parte, porque nós vamos cada dia mais nos diminuindo, não tem jeito. Temos todos um vencimento. Se eu chegar a 100 anos de idade, vai estar tudo já meio fraquinho, as juntas, vai tudo ficando fraquinho, faz parte do tempo de utilidade. Mas quem está com o Senhor, há um renovo no seu coração, porque a sua fé não está firmada nos pastores, mas somente em Jesus. O profeta Isaías fala em 40:31, né? Vamos ver lá, Isaías 40:31, ele fala o que para nós? Aquele que espera pelo Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só quem espera em Deus. Mas se você está esperando os homens da terra, você vai ficar velho, cansado, cheio de dores. É uma verdade. Agora eu espero no Senhor, vou me renovar, porque a minha mente está focada em Cristo. Vou adorar a Deus, vou ler a palavra dele, né? Haverá um renovo. Fala mais o texto: subirão com asas como águias. Quem espera em Deus é como fosse uma ave que voando.
voando, está aqui na terra para observar, mas ele está nos céus, está agradecendo, louvando a Jesus. E mais o texto: correrão, tem energia. Por que tem energia? Porque tem uma intimidade com o Pai. A sua força, o seu correr, não é um correr físico, é um correr espiritual. Correr para estar no quarto orando, falando com Jesus. Essa é a diferença, meu querido, minha querida. Meus irmãos aqui presentes, vocês conhecem muito bem a palavra do Senhor. E mais o texto: e não se cansarão. Olha, corre e não se cansa, porque há uma fé atuante no seu e no meu coração. Andarão e não se fatigarão. O andar é buscar, andando buscando viver na presença do Todo-Poderoso. Deus livra o seu povo o tempo todo, e Deus quer que o seu povo tenha uma vida edificada nele. Por isso nossa mensagem é esta: edifique sua vida na pedra eterna. A pedra eterna é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E que Deus, o nosso eterno Pai, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Vamos estar encerrando louvando o hino, e fala assim: segura na mão de Deus e vai. Se você segurar na mão de Deus, você vai prosseguir nesta terra com a alegria do seu coração. Você segura na mão do pastor, você pode cair junto com o pastor, mas segura na mão de Deus, não, você não cai, vai prosseguir sempre. Ele vai pegar na sua mão também e vai te conduzir em passos verdejantes. Vamos louvar com muita alegria? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Se você segurar na mão de Deus, você vai prosseguir nesta terra com a alegria do seu coração. Você segura na mão do pastor, você pode cair junto com o pastor, mas segura na mão de Deus, não, você não cai, vai prosseguir sempre. Ele vai pegar na sua mão também e vai te conduzir em passos verdejantes. Vamos louvar com muita alegria? Se as águas